Loucos por jatinhos. Vamos ver a quantas anda esta novela dos senadores que fretam jatinhos particulares com o dinheiro do Senado Federal, tendo à frente o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Bastou surgir o fato de que Tasso Gereissati usava jatinhos com o dinheiro do Senado que outros senadores também apareceram dizendo que usavam esse tipo de aviãozinho. Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí, também usou, gastou R$ 43.785. Mário Couto, do PSDB do Pará, também usou. Jefferson Praia, do PDT do Amazonas, também usou. Mão Santa, Democratas do Piauí, R$ 10.295. Maguito Vilela, do PMDB de Goiás, R$ 18.125,24. E o comandante da Esquadrilha da Fumaça foi Tasso Gereissati, PSDB do Ceará, com gastos de R$ 469 mil de 2005 até hoje. Segundo dados oficiais da execução orçamentária, Tasso Gereissati, é importante dizer, diz que não gastou tudo isso não, foram só R$ 358 mil. Se você quiser ver os documentos sobre as viagens de Tasso Gereissati, entre no blog de política do UOL. Lá você vai poder verificar como é toda essa papelada. E esse caso encabeçado por Tasso Gereissati de aluguel de jatinhos particulares tem vários pontos obscuros. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro problema, os valores não batem. Tasso Gereissati fala que gastou R$ 358 mil, mas na execução orçamentária do governo federal, os gastos que aparecem são de R$ 469 mil. É uma grande diferença, de R$ 358 mil para R$ 460 mil. Alguém tem que esclarecer. É possível que os dados da execução orçamentária do governo federal estejam errados? É possível. Como é que poderíamos esclarecer isso? Tasso Gereissati disse que queria ser muito transparente. Aliás, ele disse que foi transparente nesse caso. É simples, bastaria que Tasso Gereissati apresentasse todas as notas fiscais, todos os processos que resultaram nessas suas faturas pagas pelo Senado Federal por conta de aluguel de jatinhos, todos os planos de voo de suas viagens, que, aliás, são o outro ponto obscuro desse caso dos jatinhos. Vamos dar uma olhada nesse segundo ponto que ainda não foi esclarecido. O segundo problema, no caso dos loucos por jatinhos, especificamente no caso de Tasso Gereissati, é o número de viagens que não batem. O senador Tasso Gereissati falou que fez 7 viagens com os jatinhos fretados com o dinheiro do Senado Federal. Mas olhem o problema. Na execução orçamentária, aparecem 16 pagamentos, supostamente para pelo menos 16 viagens de Tasso Gereissati com jatinhos fretados com o dinheiro público pago pelo Senado Federal. De novo, uma discrepância. Quem é que está certo? Tasso Gereissati, que falou que viajou 7 vezes com os jatinhos fretados, ou a execução orçamentária do governo federal, que registra 16 pagamentos para pelo menos 16 viagens de Tasso Gereissati pagas com o dinheiro público do Senado Federal? Alguém deve estar equivocado, talvez até não de má fé. Como é que se pode esclarecer isso? Mostrando os documentos. Basta que Tasso Gereissati, que tem poder para isso, apresente todos os documentos que todos ficaremos sabendo quantas viagens o senador tucano do Ceará fez com jatinhos fretados. Mas esses dois problemas são de ordem numérica, número de viagens e valor pago. Há ainda um terceiro ponto obscuro, a legalidade da operação. Vamos dar uma olhada também nesse ponto. Para justificar o uso de aviãozinho alugado, Tasso usou 2 argumentos. O primeiro deles é o seguinte na frase do senador: essa prática do fretamento, eu fui ver pelo menos há 20 anos, é utilizada por vários senadores desta casa. Tive cuidado de ver na Câmara também, e é usada por vários deputados, disse Tasso Gereissati. Ele também completou dizendo o seguinte:
Apenas utilizei a burocracia normal, pública, transparente, fazendo ofícios ao diretor-geral, perguntando e colocando que a minha cota de viagem, naquele mês respectivo, fosse paga à empresa TAM. E a direção do Senado também soltou uma nota a respeito do caso, corroborando a versão de Tasso Gereissati. A nota, num trecho, diz o seguinte: a conversão em espécie do valor das passagens para fins de transporte trata-se de aspecto que restou omisso no ato 62/1988. Ato 62/1988? É sempre assim, esses políticos, esses burocratas dando números que a gente não entende. O que diz esse ato 62/1988 que criou a atual regra das mamatas de viagens aéreas pagas pelo Senado? Ato número 62/1988, artigo 1º. Fica o diretor-geral do Senado Federal autorizado a requisitar das empresas de transportes aéreos mensalmente para cada senador 5 bilhetes de passagem. E diz mais o seguinte, este mesmo ato. Artigo 3º. Fica extinta a ajuda de custo paga aos senadores para transporte aéreo. Como se observa, está claríssimo nesse ato feito pelos próprios senadores há 21 anos, em 1988, que cada um deles tem direito exclusivamente a 5 passagens aéreas por mês em território nacional. 5 passagens aéreas. Nada, absolutamente nada é dito sobre usar o dinheiro que é para comprar as passagens aéreas e trocá-lo para pagar notas fiscais de fretamentos de jatinhos. Esse é um caso claríssimo e, como se não bastasse, no final ainda está dito expressamente que está extinta qualquer ajuda de custo para transporte aéreo. Ou seja, é um caso clássico em que alguém não está entendendo muito bem a diferença entre direito privado e direito público. No direito público, o administrador só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Trata-se do princípio da legalidade. Já no direito privado, o cidadão particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Notaram a diferença? No serviço público, manda o direito público que a pessoa que ocupa qualquer cargo dentro da administração pública só pode fazer o que está expressamente determinado em algum ato, norma, regra ou lei. Se não está na lei, ele não pode fazer, não pode sair por aí fazendo o que bem entende. É diferente do direito privado, onde os cidadãos podem fazer tudo o que a lei não proíbe. No direito público é muito diferente, mas dentro do Congresso Nacional e no governo em geral, há uma inversão de valores. Eles tratam o Congresso como se fosse a casa deles. E ali eles fazem o que bem entendem, não importando o que está escrito nas regras, nos atos e muitas vezes até na lei. Esse aqui é o problema que está ocorrendo. E como se não bastasse, há também aqueles outros argumentos querendo jogar a responsabilidade para terceiros. Os senadores dizem, eu faço um ofício e mando para o funcionário do Senado para ele pagar o fretamento do meu jatinho. O funcionário paga, logo tudo é legal. Ora, vamos pensar um pouco melhor. O senador Tasso Gereissati, homem bem-sucedido, político famoso, rico, sua família é dona da rede de shoppings Iguatemi, escreve um ofício, quer dizer, algum assessor escreve um ofício e ele, senador Tasso, assina e manda. Pague esta fatura do fretamento do meu jatinho. Será que existe algum funcionário no Senado Federal que vai dizer assim quando recebe o ofício? Epa, senador, isso não pode, isso é proibido. Impossível, isso não vai acontecer nunca. Se você está um pouco inconformado com essa novela do Loucos por Jatinho, tem uma forma de você fazer alguma coisa. Escreva para o seu senador, escreva para o seu deputado. Entre no site da Câmara, www.câmara.gov.br. Entre no site do Senado, www.senado.gov.br. Escreva para o seu senador, escreva para o seu deputado. Pode ser que talvez o seu senador e o seu deputado até não responda para você, mas você vai incomodá-lo um pouco. E você não fique chateado se ele não responder, não. É possível que o seu senador ou o seu deputado esteja incomunicável, viajando por aí de jatinho. Eu sou nuvem passageira
como um cristal bonito que se quebra quando cai.